Olá, meus caros alunos, boa noite. Vamos continuar nossos estudos. Nós estamos estudando as prisões, falamos sobre as modalidades das prisões, estudamos já prisão em flagrante, prisão preventiva. Espero que vocês já tenham assistido o vídeo sobre a prisão preventiva que eu já encaminhei aos senhores. E quando nós encerramos na nossa última aula presencial sobre flagrante, a prisão em flagrante, ficou faltando as modalidades de flagrante, que eu passei o trabalho, mas infelizmente, devido à nossa quarentena, não estamos tendo as nossas aulas presenciais. Não obstante a isso, eu gostaria de que, se vocês quiserem gravarem um vídeo sobre as modalidades de flagrante que vocês ficaram, vocês podem gravar e me encaminhar via WhatsApp, ok? E vamos lá. Quando a gente fala em flagrante, lembra o que é flagrante? Aquilo que queima, aquilo que está acontecendo naquele momento. E quem é essa pessoa que pode ser presa em flagrante? Em regra, nós vamos lembrar que é qualquer pessoa. Mas, como nós estudamos nas nossas últimas aulas as imunidades prisionais, nós vamos saber que há pessoas que têm essas imunidades, que elas só podem ser presas em flagrantes com crimes inafiançáveis. E assim mesmo ainda tem aqueles requisitos que a gente tem que cumprir. No caso do juiz, tem que remeter ao tribunal, ao presidente do tribunal ao qual ele está vinculado, para manifestar sobre a prisão. Ok? E aí, qual é a nossa primeira modalidade de flagrante? Aquela mais fácil, aquela que todo mundo sabe, que é o flagrante facultativo. Aquele flagrante que qualquer pessoa do povo poderá, né? Poderá. Quando eu digo poderá e falo em facultativo, eu já sei que isso é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Então, eu, como qualquer do povo, não estou obrigada a prender aquela pessoa que está em flagrante facultativo. Eu posso ligar para a polícia, eu posso levar ele, conduzi-lo coercitivamente até a delegacia, mas eu não estou obrigada. Só vou fazer isso se eu realmente quiser. E aonde que está essa nossa fundamentação? Isso que eu acabei de dizer aos senhores, está no nosso artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja. Então, já no meu artigo 301, qualquer do povo poderá. Isso significa que eu posso, mas eu não estou obrigado. Ao contrário da autoridade policial e seus agentes. Que aí, nesse caso, nós temos o flagrante obrigatório, compulsivo, coercitivo, que é o flagrante da autoridade policial. No nosso artigo 301 também, que ele tem o dever de agir. E aí, quando que é esse dever de agir? Esse dever de agir tem prazo, autoridade policial. Qual é o prazo para que ele tenha ali o dever de agir? O prazo a gente vai entender doutrinariamente que é de 24 horas. E aonde que a gente sabe que esse prazo é de 24 horas? De acordo com o nosso auto de prisão em flagrante, que é no... Então, nós já falamos sobre duas modalidades de flagrante. O facultativo, que é aquele do 301, qualquer do povo poderá, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Em seguida, falamos sobre o obrigatório, que é da autoridade policial, e sim, ela está obrigada a agir. Ela tem o poder e o dever de agir, de acordo com o estrito cumprimento do dever legal. E aí nós falamos que a doutrina traz o prazo de 24 horas, que esse prazo seria do auto de prisão em flagrante. E agora nós vamos para o flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro, do artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-la, né? E esse é o nosso flagrante próprio, perfeito, real, verdadeiro, todas essas nomenclaturas para esse flagrante. E aí eu arrumei um desenho para vocês, bem legal, para vocês entenderem aqui o nosso flagrante perfeito. É aquele que já foi pego ali na hora, no exato momento que ele está cometendo o ato ilícito.
Qual seria, então, a modalidade do nosso flagrante impróprio, imperfeito, real ou quase flagrante? É aquele quando o agente é perseguido logo após ele cometer a infração. É o nosso artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, no inciso 3º, é perseguido logo após pela autoridade policial, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir ser autor da infração. E aí nós vamos imaginar que nesse logo após a gente vai ter 3 conjugações de fatores. Primeiro, perseguição é um requisito que nós temos que ter aí, o requisito da atividade. A polícia já sai logo após em perseguição, ou logo após o cometimento da infração, que é o requisito temporal, né? E o terceiro, a situação que faça presumir ser ele o autor ali da infração para perseguição, que seria o nosso requisito circunstancial. Então, para o nosso flagrante próprio, nós temos que ter a conjugação desses 3 fatores. A perseguição, o logo após, que é o requisito temporal, e o requisito circunstancial, aquele que faz presumir ser ele ali o autor da infração. E aí eu trouxe para vocês o conceito de perseguição. O que é perseguição? No nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 290, se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou outra comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado o auto de prisão em flagrante, né, se for o caso, providenciará a remoção do preso. E aí traz o nosso conceito de perseguição, que aqui nós temos, se sai do estado de Goiás e vem para Brasília, a polícia vem atrás, ele pode prender. De acordo com o nosso parágrafo 1º, entende-se que o executor vai em perseguição do réu quando ele ter avistado e já saiu perseguindo ali sem interrupção, embora tenha o perdido de vista depois, sabendo que por indícios ou informação fidedigna que o réu tenha passado ali pouco tempo, ou foi na direção tal, e ele sai ali logo no encalço dele. A perseguição deve ser ininterrupta. Ela pode perdurar mais de 24 horas, mas a polícia tem que continuar a perseguição, não pode parar. Se parou, já interrompeu aí a nossa modalidade de flagrante impróprio. Aí já não vai ter mais, depois que ele for encontrado, uma prisão em flagrante. Já passou o momento ali do flagrante. E aí, o que a gente entende por logo após? O que é esse logo após? É um lapso temporal, né, entre o acionamento da polícia e também o deslocamento dessa polícia que sai ali em perseguição, à procura desse infrator. Mas há exceções. Um exemplo é as vítimas vulneráveis. O estupro, por exemplo, de uma criança que tenha acontecido às 13 horas e a mãe só chega em casa após as 19 horas. E há, sim, precedente dos nossos tribunais superiores no sentido de que essa mãe, ao tomar conhecimento, aciona a polícia e a polícia sai logo após ali a procura do infrator. E sim, se ele pegar, pode ser considerado prisão em flagrante. Seria cabível a nossa prisão em flagrante, aí a modalidade de prisão em flagrante. E aí botei um desenho bem legal para vocês do flagrante próprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. É aquele que você tá ali e vê alguém furtando ou roubando alguma coisa, você grita, pega ladrão, já encontra a polícia e logo após a polícia já sai procurando. E aí você diz para ele que ele estava com a bolsa tal ou roubou o carro tal. E a polícia sai ali em perseguição e logo após consegue prender aquele infrator. E o flagrante esperado? É aquele que não há nenhum induzimento, instigação ou provocação por parte do agente provocador, da autoridade policial, de um terceiro. É aquele que ele se limita só a aguardar o cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante. É aquele flagrante famoso tocaia. É aquele que você liga para a polícia, fala que vai passar um carregamento de drogas em tal lugar, e a polícia fica ali aguardando. Quando a polícia chega ou quando o flagrante
E o flagrante preparado, provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador? Quais são os requisitos? E aí, nesse daqui, nós temos a indução à prática do delito ali pelo agente provocador ou particular e a adoção para que as precauções do delito não se consumam, porque se consumir ele se torna ilegal. Quais são as consequências dessas precauções? Crime, se o crime se consumir, vai tornar-se crime impossível, em razão da ineficácia absoluta do meio. E aí vocês vão lembrar que essa modalidade de flagrante, esse flagrante é ilegal, porque não é possível prender alguém que se acaba de praticar um crime impossível. Caso ocorra, se nós tivermos aí uma prisão de flagrante nessa modalidade, vai acontecer uma ilegalidade e a nossa prisão em flagrante será relaxada. E aí eu fiz um desenho para vocês, botei aí um quadrinho e uma súmula que a gente tem que se ater a ela, que é a súmula 145, que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna-se impossível a sua consumação. E aí o desenho relata bem essa modalidade de flagrante preparado ou provocado aí para vocês. Já o flagrante presumido, ficto ou assimilado é aquele que está previsto lá no nosso inciso 4º do 302. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com os instrumentos, as armas, objetos ou papéis que façam-se presumir ele o autor da infração. E aí nós vamos lembrar daquele flagrante que a gente encontra uma autoridade policial ou liga para a autoridade policial, relata para ela o que tem acontecido e ela logo após ali sai procurando a pessoa a qual a gente relatou e ele encontra justamente, olha aí a imagem a qual eu coloquei para vocês, que a pessoa tinha furtado a bolsa, o óculos e aí logo após a polícia encontra uma pessoa com esses dados aí que a gente relatou. Esse daí é o famoso presumido. Outra modalidade de flagrante que nós temos é o flagrante prorrogado, protelado, retardado ou diferido, ação controlada, entrega vigiada, que é o retardamento da intervenção do Estado a fim de que produza maior efeitos na coleta de prova. O exemplo aí que eu trago para vocês do aeroporto, que pega ali no raio-x aquela pessoa que está trazendo droga e a polícia acompanha essa entrega para que pegue ali o traficante ou aquela pessoa a qual está em momento oportuno colhendo maior quantidade de prova. E qual é a previsão legal? Quais são as leis que utilizam essa modalidade de flagrante? Aí nós vamos ter lei de capitais, né? Na lavagem de capitais, lei de drogas e a lei das organizações criminosas também. E aí, para encerrar nossas modalidades de flagrante, o flagrante forjado, fabricado, maquinado ou ungido. O que é esse flagrante? É aquela espécie de flagrante artificial que é criada ali pelas próprias autoridades policiais ou por particulares para legitimar um crime até então inexistente. E é um flagrante que a autoridade policial vai responder funcional e criminalmente pela lei de abuso de autoridade, e também o particular vai responder por denunciação caluniosa. Eu espero que você tenha aprendido um pouco aí sobre o flagrante, continue estudando, leia o material, leia os artigos, façam as questões que estão no ABA para vocês já irem ali resolvendo aquelas perguntas no caderno, e aí a gente vai discutindo no dia a dia, eu vou gravando para vocês também a resposta em relação àquelas questões que estão lá. Um abraço e bons estudos para vocês.